boa noite a todos. Que Jesus seja e a gente aceite o sol das nossas vidas, no hoje e no sempre, trazendo paz, harmonia para os nossos lares, para a nossa vida, para o nosso ambiente psíquico, trazendo esperança, tolerância, fé, perdão, né? Como o parente vai estar abordando aí hoje. Que Jesus continue nos abençoando, porque somos meros instrumentos, né, falíveis instrumentos, imperfeitos instrumentos nessa obra dele que é de grande de magnitude, né, imensurável. Então, obrigado em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança pelo carinho de vocês, a todos que contribuem de uma forma ou de outra, que compartilham, que deixam mensagem, que manda mensagenzinha dizendo, olha, pode melhorar isso ou aquilo, a gente aceita com carinho todas essas ideias. Por favor, não deixem de estar conversando com a gente, tá bom? E se estiverem passando por algum perrengue aí, alguma dificuldade, conversa com a gente vê se pode ajudar, se a gente não pode, a gente encontra alguém que pode. A Léo está conectada. Léo, que Jesus te abençoe, minha querida, você, o Antônio, o Alex. Muito bem, aqui estamos com Luiz Soares, que todo mundo já conhece. Parente, se você quiser falar algo aí de você para a turma, por que a gente está aqui, por que você escolheu o tema, fique à vontade. Eu tô aqui do ladinho, qualquer coisa você dá o grito, mas hoje eu vou ficar aqui por trás para não atrapalhar aí a sua apresentação com os meus espirros, tá bom? Alô. Jesus te abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com vocês, hoje e sempre. Agradeço ao Centro Espírita Fraternidade e Esperança pela oportunidade de estar aqui hoje, apresentando um tema para vocês que é urgente, que é muito presente nas nossas vidas, e que a cada dia nós precisamos melhorar mais e mais como aplicar esse presente que Deus nos deu. Da mesma maneira que Ele nos deu o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio nos leva a erros, também Ele nos deu a possibilidade de achar o perdão, perdoar aquele que nos ofenderam, bem como pedir perdão quando nós ofendemos. E diante desse quadro de pandemia, desse quadro de mudanças tantas na nossa vida, de encontros e despedidas a cada momento, enquanto estava rezando o Pai Nosso, lá na oração que Deus passou a Jesus, que Jesus deixou para a gente como oração dominical, fala que é para que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por aí eu vou levar a nossa conversa de hoje. Não tenho a pretensão de saber mais do que vocês, só tenho a pretensão, talvez, de dividir com vocês o pouco que eu sei, para que vocês possam, juntando essas peças na vida de vocês, possa ajudar vocês a caminhar de uma maneira mais suave daqui para frente. Como eu disse, a oração do Pai Nosso nos instrui o seguinte: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é muito interessante de perceber que ele fala que Deus espera primeiro que nós perdoemos para que nós possamos ser perdoados. E isso parece ser uma coisa fácil de fazer. A gente escuta muitas pessoas falarem perdoar, eu perdoo, difícil é esquecer. Lembra que o perdão não prescinde, não está pedindo para que você esqueça. É difícil esquecer. Mas o que o perdão está propondo é que você dê um novo significado para o que te aconteceu, e a gente vai falar sobre isso depois. Mais ou menos 1.200 anos depois, tivemos a oração de São Francisco, que ele falava assim:
onde houver ofensa, que eu leve perdão. Então, para que eu seja perdoado por Deus, eu tenho que perdoar. E ainda tenho a tarefa de levar o perdão onde houver ofensa. Aí eu me pergunto, onde que nós aprendemos a perdoar? Eu espero que Deus me perdoe, eu espero que os outros me perdoem, eu espero perdoar os outros, mas será que em algum momento eu parei para perdoar a mim mesmo? Pelos erros que eu fiz, às vezes, repetidas vezes? Será que eu consegui deixar para trás as coisas que me machucaram, as coisas que me ofenderam, as coisas que fizeram rever o meu jeito de viver? Ou será que eu continuo carregando essa bagagem extra comigo para sempre? E a pergunta que eu deixo para vocês ainda é: se eu não consigo perdoar a mim mesmo, como eu vou conseguir perdoar o outro? E sem conseguir perdoar o outro, como que eu vou pedir a Deus que me perdoe? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê no capítulo 10, no item 1, mais um pouco sobre o perdão. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Está em Mateus 5, versículo 7. E ele continua nesse capítulo 10 falando do perdão. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará aos vossos pecados. Mateus 6, 14 e 15. Ele continua ainda explicando, porque esse é um tema que requer cuidado, requer carinho, requer atenção, e fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Não é para fazer escândalo, não é para falar para todo mundo, não é para colocar no Facebook, não é para colocar no Instagram. É para você ir corrigir entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí uma pergunta que me vem para deixar com vocês também, para vocês pensarem: se eu tenho que perdoar nossos irmãos infinitas vezes, quantas vezes eu tenho que perdoar a mim mesmo? Tantas quantas forem necessárias. Aí, no capítulo 7, ainda no capítulo 10, o item 7, pergunta qual é o sacrifício mais agradável a Deus. E lá, Mateus nos fala que, se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai o vosso donativo aos pés do altar e ide, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão. E, só depois, voltai para oferecer a sua oferta. Ou seja, no momento que você está num ambiente sagrado, pronto para fazer sua oferta, que não precisa ser material, pode ser de uma oração, pode ser de um pensamento, mas você lembra que você tem ainda alguma resga, algum problema com o irmão, Deus coloca tanta importância no perdão que fala o seguinte: para tudo, antes de você dar alguma coisa a mim, a Deus, vá, encontre o seu irmão e reconcilie-se com ele, porque isso para mim tem mais valor. Então, nos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que o Espiritismo reformulou e ajudou a explicar para a gente, está falando que o perdão é imprescindível. Nós precisamos, a cada dia mais, deixar de lado o nosso orgulho, nos vestir de humildade e procurar perdoar aquele que nos ofenderam, assim como pedir perdão quando a falta for nossa. Então a gente pede ao Pai que nos perdoe as nossas ofensas, como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Será que a gente tem perdoado o suficiente? E como São Francisco, eles nos ensina ainda, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Nesse mundo de hoje,
com tudo isso que está acontecendo, o que a gente tem visto de uma maneira cada vez mais frequente é ofensa. Ofensa por causa do orgulho, porque as pessoas acham que são mais, que podem mais, só por causa da sua cor, por causa da sua quantidade de dinheiro que eles tenham, por causa da educação, por causa de coisas que quando a gente morrer vai ficar para trás, a gente vai levar só o bem que a gente tenha feito. Aí eu volto de novo com a pergunta para vocês. Será que temos perdoado aos outros como precisamos que os outros nos perdoem? Ou será que a gente acha que essa é uma via de mão única? A gente só pede perdão, pede a Deus que nos perdoe, mas quando chega a nossa hora de perdoar, será que a gente perdoa? E sem perdoar, como que a gente pode esperar que Deus nos perdoe? Tem uma historinha desse trabalhador que estava devendo muito dinheiro ao Senhor, não tinha como pagar, e a pena era ficar preso até que ele pagasse. Ao Senhor, chamando os escribas dele, descobriu quanto ele devia, era uma fortuna, e o Senhor dele falou para ele assim: eu perdoo toda a sua dívida. Segue em paz, reconstrua a sua vida e seja bom. Quando ele saiu desse local, ele encontrou na rua uma pessoa que devia para ele. Aí esse falou para essa pessoa: paga-me o que me deves. Aí essa pessoa falou: mas eu não tenho como pagar. Ele chamou os guardas e mandou prender essa pessoa que devia a ele. Os servos desse senhor que perdoou as dívidas primeiro, ouvindo essa história, voltou ao Senhor: Senhor, olha o que aconteceu. Você perdoou as dívidas dele, ele lá fora cobrou as dívidas. Ele então chamou essa pessoa que ele havia perdoado as dívidas, mandou colocar na cadeia e falou: se você não é capaz de perdoar, você não merece o perdão. Isso a gente tem que levar em nossa vida sempre. Quantas vezes somos perdoados e quantas vezes nos esquecemos de perdoar? E mais ainda, além de perdoar o outro, será que nós temos perdoado a nós mesmos, como esperando que Deus nos perdoe? Será que quando você deita a cabeça no travesseiro, você pensa nas coisas que você fez de bem, de mal, e você fica se culpando o tempo todo, se diminuindo, se menosprezando? Ou você faz uma análise sincera, vê onde errou, pede perdão a si mesmo por ter errado e muda a história, faz diferente, tenta aprender. E quantas vezes você vai fazer isso? Quantas vezes forem necessárias. Então, mais uma pergunta para vocês, já que a ideia não é de trazer respostas, a ideia é provocar o seu pensamento para que você possa chegar a essas conclusões por si mesmo. A pergunta é: como perdoar os outros se ainda não conseguimos sequer perdoar a nós mesmos? E aí lembra uma música de Djavan que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Ou seja, sem ter o perdão para você mesmo, como que você vai oferecer o perdão ao outro? Se você nem sabe as benesses do perdão para você, como que você vai perdoar o outro? E ainda mais, como você vai lá pedir perdão para o outro se você nem sabe de toda a força, de toda a potência que tem de você dar um passo atrás, reconhecer que errou, pedir perdão, levantar a cabeça e se propor a fazer melhor. É possível. Dá um pouco de trabalho, mas não é difícil, não é impossível. Então, para provocar você mais um pouco e tentar trazer um pouco mais de ideias do seu coração para a sua cabeça, da sua vida para o seu coração, como não sei perdoar, será que não basta pedir para Deus que me perdoe? Já que Deus sabe das minhas limitações, sabe da minha dificuldade em perdoar, sabe como é difícil perdoar, será que Deus não tem como dar um jeito nisso e me perdoar mesmo quando eu não perdoo os outros? O que vocês acham? Você acha que é justo? Deus sendo bom, justo, Pai, amoroso, será que Ele vai deixar a gente sem aprender a nossa lição e vai fazer com que a gente pule de série?
Ah, você é um bom menino, vai pular da 5ª para a 7ª série, porque na 6ª série é perdão e você tem dificuldade? Eu não acredito. Porque Deus nos fez perfectíveis e Ele acredita que nós vamos conseguir chegar onde não precisamos chegar, mas para isso temos que passar em todos os passos de nosso aprendizado. Aí então pergunto, será que Deus não pode me ajudar e perdoar o outro por mim? Coitadinho de mim, nem sei o que é o perdão, não sei como oferecer o perdão. Será que Deus não pode fazer uma mágica, já que Ele pode tudo, e ir lá no meu lugar me representar e falar assim: o Luiz te perdoa, pode seguir em frente? Será que nós podemos esperar isso de Deus? Poder, Ele pode fazer, mas eu não acredito que Ele vá fazer. Por quê? Porque o caminhar em direção ao perdão é uma jornada solitária. E temos que vencer essa jornada sozinhos. Assim sendo, não acredito que Deus vai assumir a sua carga, o seu sofrimento, a sua dificuldade e falar assim: deixa comigo, eu vou lá resolver os problemas que você tem. Não é essa a ideia do Pai. O Pai espera que a gente assuma a responsabilidade, que a gente aprenda com nossos erros, que a gente repare os erros à medida que a gente vai caminhando. Porque se a gente errar e alguém corrigir nossos erros, que aprendizado teremos? Que bem teríamos feito por nós mesmos? Então, Deus, como eu estava dizendo, como Pai generoso, bondoso e comprometido com o nosso desenvolvimento enquanto espíritos, Ele só faz por nós o que nós não conseguimos fazer sozinhos. Eu gostaria que vocês guardassem isso com muito carinho no coração de vocês. Deus pode tudo, mas Ele só vai fazer por nós o que nós não conseguirmos fazer sozinhos. E olha que a gente consegue sempre muita coisa, mas às vezes a gente se acomoda porque tem alguém fazendo e nem se preocupa em ajudar, nem se preocupa em tomar a frente. E o Evangelho de Jesus, através das histórias de Pedro, através da história de João, a história dos discípulos, eles tiveram que fazer muitas coisas sozinhos. Quando parecia estar tudo acabado, de repente apareceu uma ajuda, mas no final das contas, quem tinha que cumprir a tarefa era ele. E é assim que eu vejo o perdão. Você pode até receber uma ajuda, mas Deus espera que você faça. Quando nós temos a condição de fazer, Ele espera que o façamos. Espera por quanto tempo? O tempo que for necessário. Mas Ele nunca nos deixa sozinho. Ele sempre manda a ajuda necessária quando tudo parece sem saída. Quando, em vez de acertar, a gente erra um pouco mais, ele arruma um jeito de colocar alguém na nossa vida ou uma situação na nossa vida para nos ajudar, para nos dar força e para seguir em frente. O que a gente precisa fazer, então? Nunca desistir. Lembra que o sacrifício mais agradável a Deus é quando você estiver fazendo oferenda, mas tiver alguma pendência a ser perdoada, pare naquele momento, volte lá e reconcilie-se com seu irmão. Ele vai te ajudar, ele vai te dar apoio, mas ele não vai fazer por você como todo pai deve fazer. Então, a pergunta que vem aí é: bom, não sei como perdoar. Como é que eu faço? Como é que eu aprendo? Ou eu tenho dificuldade em perdoar por algum motivo. Às vezes até orgulho, mas eu tenho dificuldade em perdoar. Eu não sei como perdoar. Como aprender a perdoar? Comece perdoando as coisas pequenas. Não nos outros, em você mesmo. Uma coisa que você tenha feito, que você faça, que você não gosta, que não fique se culpando, se depreciando, ficando deprimido. Ao contrário, pare, reflita e pense o seguinte: fiz assim, não deu certo. Como posso fazer melhor? Como fazer diferente? Como eu posso melhorar? Se livre da culpa. A culpa não vai te ajudar a se perdoar. Então, como aprender a perdoar? Que tal começar perdoando a você mesmo? A gente vê tanta negatividade no mundo hoje, as pessoas tristes, desamparadas, deprimidas, reclamando de tudo. Pare de reclamar um pouco, agradeça um pouco pelo que você já tem. Peça a Deus para te dar condições de aprender. E ao mesmo tempo que você
começa a perdoar a si mesmo, tente não incorrer no mesmo ato que fez com que você se perdoasse. Como? Mude seu pensamento. Uma das forças mais poderosas que Deus nos deu é a capacidade de pensar. E o pensar em coisas novas, em fazer diferente, em fazer melhor, em se relacionar com energias que sejam mais positivas para você, faz uma grande diferença na sua vida. E com o tempo você vai aprendendo a se perdoar, vai deixando para trás esses pesos inúteis que nós vamos carregando e coletando durante a vida, e a gente se transforma numa pessoa melhor. Bom, e se eu não conseguir? Tente de novo. Nunca desista. Não desista jamais. Deus tem eternidade para que a gente possa conseguir o que precisa conseguir. E à medida que vai tendo dificuldades, Ele vai nos dando a ajuda necessária para que a gente possa melhorar, que a gente possa vencer esses desafios. A única coisa que previne que você alcance o que você quer é quando você desiste. Quando você não desiste, a ajuda chega. Tem uma frase lá no Brasil de acho que é uma seita religiosa, que fala: quando você estiver preparado, o mestre chegará até você. Foi assim com Paulo, quando chegou a Damasco, e lá, sendo apresentado a Jesus, ele perguntou: Senhor, o que queres de mim? Vai até a cidade, e quando chegar lá, a ajuda será apresentada. E assim foi. Ele estava cego, voltou a ver, voltou a enxergar as coisas de maneira diferente. Então, Deus, na sua sabedoria, na capacidade infinita que tem, ele sempre pode nos ajudar a melhorar, mas nós temos que querer melhorar. E é importante também tentar aprender com os outros. Se tem alguma coisa que o outro faz que você não goste, tente ver aí, será que tem uma oportunidade de aprender? Ou melhor ainda, através de exemplos dos outros, você vê, poxa, aquilo parecia difícil ter sido perdoado, e ele perdoa, e nós vamos falar de alguns exemplos daqui a pouco. Perdoe. Ah, mas eu não consigo perdoar. Então, esse não conseguir é temporário. Se você não desistir, tentar de novo, você vai conseguir perdoar. E a hora que você começa a aprender como o mecanismo do perdão, você vai conseguir se sentir muito mais aliviado. É uma jornada solitária, uma jornada que você tem que fazer, mas uma jornada que vale muito a pena. E lendo livros espíritas, vendo os filmes espíritas ou com o embasamento do espiritismo, a gente vê que muito da nossa existência na Terra tem a ver com o pedido de perdão. Aí a gente pergunta, mas quantas vezes devo perdoar? Paulo já tentou fazer essa pergunta e Jesus já respondeu, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige entre ti e ele, somente. Se te ouvir, terá ganhado o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Aí Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E quantas vezes devemos nos perdoar? Quantas vezes forem necessárias. Porque a matemática é essa aqui, ó. 70 vezes 7 quer dizer perdoar sempre. Perdoar sempre. Mas você tem que tomar cuidado. Se você erra e se perdoa, erra de novo, se perdoa, erra de novo, se perdoa, perdão acaba perdendo a sua validade. Você tem que perdoar, errar, perdoar a si mesmo e tentar não errar. Foi o que Jesus falou para a mulher adúltera. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Ninguém atirou as pedras na adúltera. E o que ele falou? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Então, vá e não peque mais. Esse é o grande desafio. Primeiro perdoar, depois tentar não errar de novo naquilo que nós já erramos. Eu acredito, eu já falei disso aqui há pouco, que entre muitas das tarefas que a gente tem que cumprir aqui na Terra,
conseguir o perdão daqueles que prejudicamos no passado talvez seja uma das mais importantes. Talvez até por isso que Deus nos coloca em uma família com o pai, com a mãe, que hoje nos amam incondicionalmente, mas no passado pode ser alguém que tenha nos matado, ou que tenha matado a nós, alguém que tenha nos feito muito mal. Mas Deus, na sua sabedoria, apaga a nossa memória, nos dá uma nova oportunidade de reencarnar, e ao fazer isso, Ele nos dá a oportunidade de amar aquele quem um dia foi um desafeto. O perdão demanda humildade. Temos que deixar o orgulho de lado, e isso pode nos ser muito doloroso, difícil, pode demorar muito tempo, mas nós não temos alternativa. A alternativa é perdoar. Pode demorar, não tem problema, mas nós vamos aprender o mecanismo. O perdão é um trabalho delicado. E como eu já falei, demanda uma dedicação de tempo enorme. Perdoar só da boca para fora e depois continuar cobrando outro pelo erro que cometeu, não é o perdão verdadeiro, e a gente sabe disso. O perdão verdadeiro, você muda o significado daquilo que aconteceu, aí você consegue fazer um momento, mudar a maneira com que te afetou. E a partir daí você está livre, você está mais solto e está indo em frente. Viver sem perdoar o outro é como você tomar um veneno esperando matar o outro. Então, qual é a melhor maneira? Não tome veneno nenhum, não tente matar o outro e siga em frente na sua tarefa com um perdão sincero do fundo do coração. Então, qual é o grande mistério aqui? Como aprender esse perdão? Aprenda praticando um pouco a cada dia. Aprenda com exemplos do outro. Veja o que já deu certo para ele, o que não deu certo para ele, já tira da lista. Você nem precisa tentar, já não deu certo. Há muitos livros de autores espíritas que podem ser uma ótima fonte de aprendizado. E eu vou citar alguns deles daqui a pouco. Palestras espíritas disponíveis em diferentes mídias, como Facebook. Facebook tem uma enormidade. Tem vários centros espíritas do Brasil e do exterior, daqui dos Estados Unidos, da Europa, que tem muitas palestras sobre diferentes assuntos que você queira aprender. Pratique meditação, e a gente vai falar sobre isso, e descubra uma maneira de se perdoar da cultura do Havaí, que é Ho'oponopono, que é muito simples e é muito poderosa também, porque mexe com o nosso pensamento. Então vamos lá, pronto para a jornada da gente começar a aprender um pouco mais sobre como perdoar? Então, livros de autores espíritas. Olha só, o primeiro livro que me vem à cabeça é esse livro, Nosso Lar. Lá tem várias histórias que a gente tem que ler, reler, e muitas vezes que a gente lê um livro espírita ou escuta um livro espírita, já que tem muitos deles no YouTube hoje, em audiobooks, e nesse caso específico do Nosso Lar virou até filme, tem momentos do livro que a sensação que dá que eles estão descrevendo a nossa própria vida, que é uma maneira da gente aprender como fazer melhor vendo o que o outro fez. E lá em Nosso Lar, ele fala o seguinte: há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. Então, já estava ruim, ele ainda faz mais ainda. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é um problema sério. Ou seja, Jesus leva essa questão do perdão muito a sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Então, não sou eu que estou falando que é assim. Está escrito lá pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele está te dando uma espécie de uma receitinha. Se você ler o livro todo, você vai ver essa receita de maneira mais longa, mais detalhada, mas perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo.
É a maneira que você pensa, é a maneira que você dá o significado das coisas, como você muda, como você pretende fazer melhor. Depois de você ler esse, aí você pode ir para um nível acima. Tem esse livro do Rossando Kingsley, que é As 5 Faces do Perdão. É uma viagem rumo ao sentimento mais complexo e libertador da vida humana. O Rossandro, além de ser um palestrista espírita, ele é também psicólogo. E nesse livro ele considerou lá, ele reuniu 5 histórias sobre perdão. Histórias muito interessantes que eu recomendo a leitura, para que vocês possam se colocar no lugar do personagem, tanto daquele que ofendeu como daquele ofendido, e ver se você não está fazendo as mesmas coisas. Mas, ao ler a história do outro, sabendo qual vai ser o final, você ainda não está no final da sua, você pode mudar a sua história para que tenha um final melhor, mais feliz. Então, lá ele fala o seguinte: se quiser ser feliz por um instante, vingue-se. Se quiser ser feliz por toda a vida, perdoa apenas. Isso é uma frase de Tertuliano. Emmanuel nos fala também, nesse livro que eu acabei de citar, do Rossandro, ele fala: perdão exige paciência, pois o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Ou seja, não dá para achar que, já assisti a palestra, já li o livro, vou sair daí perdoando todo mundo. Não. Esse perdão exige paciência, pois, como está falando aqui por Emmanuel, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Mahatma Gandhi fala para a gente sobre o perdão assim: os fracos nunca podem perdoar, pois o perdão é um atributo do forte. Você quer ser forte ou você quer ser fraco? Escolhendo a sua resposta, você escolhe também o que você deve fazer próximo. Quando você perdoa de forma alguma, você muda o passado. Não está falando para esquecer. Como o próprio Rossandro fala, quando você esquece, é um problema de uma doença Alzheimer, não é um problema do perdão. Não tem como você, depois de ter sofrido um acidente de um outro motorista bêbado que você pegou, perdeu a perna, que você perdeu alguém querido, fala assim: eu perdoo e esqueço. A ideia não é perdoar, é como você vai mudar o significado disso na sua vida. Não esqueça, esquecer é mais difícil. Comece perdoando e talvez uma hora você consiga esquecer. Emmanuel fala: recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Olha quanto isso é bonito em relação ao perdão. Se eu ficar dentro de você, tudo vai parecer uma barreira para evitar que você tenha uma vida boa, produtiva, cristã. Mas, se você se expande, vai ajudar o outro, pratica caridade, seja um bom cristão, segue as regras do Evangelho de Jesus, você se expande e encontrará o infinito de tudo que existe. E não se pergunte o que fizeram de você. Não se pergunte o que fizeram de você. Se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. Isso também é importante, porque você vai ter condições de ressignificar, trocar a história, parar de ficar no mesmo, que a gente fala lá no interior, na ladainha, de ficar sempre repetindo a mesma história sempre. O que a gente quer? Não se pergunte o que fizeram de você. A situação, a pessoa, o que aconteceu, a mágoa. Mas pergunte o seguinte: agora que isso já aconteceu, eu não posso mudar o passado, o que você pode fazer com o que te fizeram para você tornar uma pessoa melhor? Se você tem que escolher nesse momento: vou transformar essa experiência numa coisa boa ou vai continuar sendo uma coisa ruim para o resto da minha vida? No momento que você escolhe, os elementos vão ser trazidos a você para que você consiga colocar um novo significado a isso. Então, esse é um outro livro muito interessante também. Eu acho que tem disponível na Amazon, na audiobooks e livro também em PDF. A hora que você te passou pelo primeiro e para o segundo estágio desses livros aí tem um livro mais pesado. Seria, eu diria assim, um nível de perdão um pouco mais elevado. Eu não vou contar toda a história, mas a história de Paulo Estevam é uma história muito emocionante, muito marcante. Ela, como eu falei,
ela cita a vida de personagens que foram personagens reais, que passaram pela vida, fizeram suas escolhas, erraram, tiveram que voltar, perdoar e seguir em frente, na maioria das vezes sozinhos, mas com ajuda, para conseguir recuperar o perdão da pessoa amada. E tem um momento que Paulo encontra Estevão e Abigail, ele fala assim: traduzia um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios, quais quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar o perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho, que é a casa do caminho, que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino, o abraçou efusivamente, como se o fizesse ao irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Deus foi puro. Para quem não conhece a história, Paulo e Saulo são o mesmo personagem. Saulo era o nome de batismo dele, e depois que ele aceitou Jesus, ele foi rebatizado e aceitou um novo nome, que é Saulo, que parece que a grafia dos dois nomes era muito semelhante. Então, vê que coisa, né? Paulo aqui, quando ainda era Saulo, ele julgou o Estevão, ele condenou Estevão, e o Estevão foi morto a pedradas pela vontade de Paulo. Aí ele fala: Paulo ou Saulo, não se detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Se espíritos evoluídos como eles têm esse pensamento, talvez seja uma dica por onde nós devemos seguir para chegar ao perdão. Então, que nós possamos deixar o passado para trás, já que nós possamos mudá-lo. Porque muito a gente faz erros, mas a gente tem que deixar para trás, tem que fazer melhor, fazer diferente, aprender com as lições de Jesus e dos discípulos. Paulo foi um deles, e daí seguir para frente, fazendo melhor a cada dia e nunca se esquecendo do perdão. Bom, aí eu falo também de praticar meditação, né? De onde eu tirei isso? Lá não é no Evangelho, mas é no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, ele pergunta: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta é curta e simples. Um sábio de antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí ele vem de novo e fala: bem, 919A, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Aí Santo Agostinho responde assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus ao seu anjo guardião que o esclarecesse, ele adquiriria uma grande força para aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Lembra que eu te falei que Deus não vai fazer por você, mas Ele vai fazer com que você consiga melhorar. Ele vai te dar condições para você melhorar. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizestes e o que foi feito. Indagai o que fizeste e o que tem e como tem agido em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censureis ou nos outros, se praticardes uma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-lhe nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, de nada é oculto,
teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmo. Então, aqui ele está falando também que a gente precisa perdoar a nós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão o mal que deve ser curado. Como é que é isso? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na bateria, porque alguém que está morrendo aqui. Desculpa. Aí, uma última dica que eu tenho para a gente é descubra o Ho'oponopono, que é uma filosofia simples, adotada pelos havaianos, que faz com que a gente consiga trabalhar essa maneira do perdão de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais até efetiva. O Ho'oponopono é uma técnica de meditação, o processo havaiano de arrependimento, perdão e transmutação desenvolvida por Sr. Kahua, que viveu de 1913 a 1992. Esse termo significa reparar ou corrigir um erro, de acordo com os antigos havaianos. Eles falam ainda que a fonte do erro está em pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado ou traumas. Ou seja, se está em um pensamento, você pode modificar. Se você pode modificar ele para melhor. E essa é a ideia. Então, o Ho'oponopono é como se fosse uma oração que o significado na língua havaiana tem colocar em ordem perfeita ou corrigir o que está incorreto. Quando você está precisando de perdão ou está precisando perdoar, alguma coisa está fora do lugar que você precisa corrigir. Alguma coisa não está certa, que precisa ser colocada numa ordem perfeita. Ele propõe recitar 4 pequenas e poderosas frases com o objetivo de reconciliar e perdoar ao próximo, mas, primeiramente, a si mesmo. Lembra aqui de novo, perdoar ao próximo, mas, primeiramente, a si mesmo. Em prática, o Ho'oponopono é a cura de todos os males pelo perdão e a sua oração é composta por eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou-lhe grato. Vamos elaborar isso um pouco mais? Então, sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, quer dizer o quê? Eu assumo a responsabilidade pelo que está acontecendo em minha vida. Não tente culpar o outro. Eu fiz isso porque você me forçou. É assim porque você fez isso. Assuma a sua parte do processo, assuma a responsabilidade e siga em frente com a sua responsabilidade. Me perdoe. Eu me perdoo por ter permitido que isso entrasse na minha vida. Perdoar a si mesmo é muito importante. E pedir perdão ao outro, quando você se perdoa, é muito mais fácil. Eu te amo, eu reconheço que o amor é a fonte de tudo e permito que ele harmonize a minha vida. Sou-lhe grato. Eu expresso confiança de que a situação será resolvida para o bem de todos os envolvidos. Não é o meu bem, não é o bem dele, mas é o bem de todos. Então, para terminar, eu gostaria de falar algumas frases que eu achei muito poderosas enquanto estava preparando a apresentação. Quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Você quer viver prisioneiro dessa falta de perdão? Ou você quer perdoar e se libertar e voar como essa borboleta está voando? A primeira pessoa a se beneficiar do perdão é aquele que perdoa e não aquele que é perdoado. Isso é de Augusto Cury. Você quer ser beneficiado? Perdoe. Vai fazer um bem enorme para a sua alma. E à medida que você perdoa, você vai aprendendo a perdoar, a prática lhe vai levar à perfeição e vai fazer com que o perdão não seja tão dolorido. Até que vai chegar um dia que você não tem mais nada que perdoar. Demora, mas a gente chega lá. Não dificulte a sua caminhada carregando o fardo de culpa, de mágoas e do ressentimento. Olha só como é que está isso aqui. Tem uma mão aqui ajudando ele, tentando ajudá-lo. Ele tem uma mão aqui, mas ele está seguro no ego. Não quer deixar esse ego embora. O que vai acontecer com ele? Só Deus sabe.
mas ele tem escolhas a fazer importantes aqui. Assim é como eu me vejo às vezes, né? Carregando muito mais malas do que preciso, sem nem olhar para onde está indo. E uma maneira de se livrar dessa carga extra é pedindo perdão e deixando as coisas onde elas devem estar e não carregando mais com vocês, ou conosco, ou comigo. Então, por favor, carreguem com vocês. Se quiserem lembrar uma coisa só de toda essa apresentação, perdoar é imprescindível e urgente. Perdoe a si mesmo e perdoe os outros. É isso que eu espero ter ajudado a você. Quando você começar o seu dia amanhã, que esse perdão urgente e imprescindível seja presente nas suas vidas. Que você possa trazer o sorriso de volta ao seu rosto ao perdoar-se. E mais ainda, conseguir o sorriso dos outros perdoando-os. Que vocês estejam sempre bem. Bem, acho que agora é sua vez. Muito obrigado. Mas, rapaz, o que é isso, parente? Meu irmão, você não tá entendendo. Bonito demais, bicho, falar disso. Muito, 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 muito obrigado. Nós que agradecemos aí por você ter colocado esse material junto. Primeiras coisas primeiro. A Hélida Pavan, ou Pavan, conectou com a gente. Hélida, que Jesus abençoe, minha querida. Tá aí, amigo de todo mundo, como ela falou, né? Que é amigo de todo mundo. Deixa eu ver se a gente melhora isso daqui. Ih, saiu. Não, volta. Volta pra cá. Deixa eu tirar esse, que aí a gente aparece. Porque já tem gente que vai entrar na linha aí também. Segunda coisa, Roselene Salgado também entrou. Roselene, que Jesus te abençoe, minha querida. Muita paz, muita saúde. Eu tô vendo aí que tá dando não sei o que lá, não sei o que lá. Essa minha tia que é lá de Macaé do estado. Desculpa, tô tentando aqui me livrar da falta de bateria. Tá coisando. Rosilene, que Jesus te abençoe, minha querida. A minha querida esplendorosa conectou. Que Jesus abençoe. Dona Lourdes, Maria de Lourdes, esplendorosa, muita paz. Rosilene é uma tia muito querida, Bim. Eu morei com ela um tempo. Ela e tio Renato são pessoas muito queridas. Ela está passando por desafios muito importantes na vida dela. Eu peço a Deus que abençoe a ela, que fortifique o espírito dela para continuar com força, dando suporte que o tio Renato precisa e que eles possam, nessa jornada, continuar aprendendo e, quando chegarem ao fim, podendo olhar nos olhos de Deus e falar: a missão dada, missão cumprida. Isso daí. E vamos estar orando por ela. Você está falando da Hélida? Da Roselene. Da Roselene. Ah, Roselene, estaremos vibrando energias positivas para você também, Roselene. Quem mais conectou? A Vilma Gali conectou. Que Jesus abençoe, Vilma. Obrigado de novo pelo carinho. Teve mais. A dona Beth, a Elizabeth, tá aí, conectou também. Mandou até mensagem, ó. Tá falando aí, ó, perdoar a nós mesmos. Tarefa complicada. Concordo, Beth. Teve mais gente que mandou mensagem aqui. Na verdade, foi até uma pergunta, enquanto a gente estava falando aí. Você... Peraí, deixa eu saber se faltou falar mais um oi para alguém aqui, né? Tá faltando um oi. A Kátia conecta. Kátia! Beijo para você, minha querida. Jesus abençoe você, o seu lar, suas crianças. A dona Rosa Vasconcelos também conectou. Dona Rosa, mãe do Petrônio, que Jesus abençoe. Muita paz, muita saúde para o lar e para a família da senhora, tá? Obrigado pelo carinho. Então, aí a Hélida mandou essa pergunta aí. Você já deu uma pincelada. Aí. Podemos elaborar em 30 segundos mais um pouco sobre como perdoar nós mesmos? Eu vi que você colocou aí na projeção de novo, não foi isso? Volta. É isso daí? Eu acho que uma maneira simples para responder em 30 segundos é assumir a responsabilidade. Então, primeiro descobrir o seguinte: o que eu tenho que perdoar e por que é tão difícil perdoar o que eu tenho que perdoar. O que está
indo contra quais são as forças que estão me impedindo de praticar o perdão, o nosso perdão. Todo dia olha no espelho e fala o seguinte: o que eu tenho para perdoar e o que me impede de perdoar isso? O pouco que eu sei e o pouco que eu vivo aqui, a minha experiência fala o seguinte: quando eu tenho dificuldade de perdoar, eu estou sendo orgulhoso, não estou conseguindo abrir a mão daquilo que eu carrego. Se você olhar a próxima figurinha aqui, ó, é como esse rapazinho aqui, ó. Eu estou me apegando a alguma coisa que evita que eu aceite essa mão aqui de ajuda e acabo carregando culpa, mágoa e ressentimento quando está na hora de deixar isso para trás. E como fazer isso? Bom, identificou o que tem que pedir perdão, identificou o que está impedindo que a gente consiga pedir esse perdão para nós mesmos, repete esse Ho'oponopono aqui, ó. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tendo em mente o seguinte: sinto muito, eu assumo a responsabilidade pelo que está acontecendo em minha vida. Me perdoe, eu me perdoo por ter permitido que isso entrasse na minha vida. Sinceramente, a primeira vez vai parecer meio bobo, meio por que eu estou falando isso, mas vai repetindo que isso internaliza, isso muda a sintonia dos seus pensamentos e você vai conseguir chegar onde precisa. Eu te amo, ou seja, eu reconheço que o amor é a fonte de tudo e permito que ele, o amor, harmonize a minha vida. E, mais uma vez, eu sou grato. Eu expresso confiança de que a situação será resolvida para o bem de todos os envolvidos. Não é uma vez que você vai fazer isso que vai dar tudo certo. Precisa de disciplina, persistência, perseverança, resiliência. Valeu? Bom demais. Eu posso fazer um adendo só, porque a doutrina espírita ela é tão bendita que ela não desfaz de nenhuma oportunidade. Então, olha que bonitinho a Cíntia colocou aí. Precisamos repetir isso umas 108 vezes. Mas é o que fala no Espiritismo, quando Paulo... 108 vezes, exato. Quantas vezes devo perdoar? Não é? 7 vezes? Ele fala 70 vezes 7. Que o resultado dessa conta, sabe qual que é? Infinitas vezes. Quantas vezes forem necessárias. Tá aí, ó. A dona Rosilene tá agradecendo aí o sobrinho. Ó, bonitinho. Bom demais. Tá cuidando do tio. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, dona Rosilene. Quem mais? Tem mais mensagem aqui. A Kátia. Podemos, já tá aí. Para o pessoal que mora aqui na região de Atlanta, na região metropolitana de Atlanta, vai ter aí, nós vamos mandar lá, nós vamos fazer um post também, viu, Kátia? Sábado que vem, é sábado ou domingo? Dia 17, sábado que vem, vai a Minas Grill vai estar aí fazendo uma galinhada e esse dinheiro é beneficente, toda a arrecadação é beneficente para a Kátia, para a família dela, que está aí também passando uns momentos esburacados aí na jornada. E então a gente está fazendo a campanha aí, nós vamos ajudar a Kátia, beleza? Todo mundo. O adendo que eu queria fazer era o seguinte. Acrescentando, porque é muito vasto, é rico demais, mas uma das coisas que eu tive de aprender, e eu tive de aprender estou ainda, né, no processo, né, eu não absorvi todo ainda, é no se perdoar, né, o auto-perdão requer muito sentimento de caridade conosco mesmo. Não é eu me aceitar, antes de tudo, é eu dizer para mim, olha, eu me aceito do jeito que eu sou, nesse processo evolutivo, não sou anjo, mas também eu já saí da zona primitiva, apesar que às vezes eu quero, né? Às vezes eu quero fazer algo que eu não devo, às vezes eu faço coisa que eu não devo, mas esse sentimento de auto-perdão precisa ocorrer e começa com a autoaceitação. Eu me aceito. Eu me amo do jeito que eu sou, porque Deus já me deu essa oportunidade de estar aqui. Então eu sei que eu valho, não é, alguma coisa. Então
Esse processo de aceitação começa aí a entender primeiro as nossas próprias deficiências morais e, a partir daí, transformá-las, né? Porque, como a gente falou outro dia, às vezes a gente tem o impulso de querer trucidar essa parte da gente. Não tem jeito, né, meu? Então, usa essa energia, essa parte que existe em nós e transforma ela. Né? Muita gente fala assim: ah, você não vale nada mais do que bosta de vaca. Meu irmão, bosta de vaca é um esterco fantástico. Peraí que eu tenho que Aquilo. botar o negócio na bateria aqui que está acabando. Bote aí. Pode continuar aí. Nós vamos conversando aqui. Vai lá. Já você volta. Oi? Volta. Então, o que acontece, pessoal? Esse auto-perdão, ele começa, né, com esse sentimento primeiro aí de a gente se aceitar, tá? Não nos martirizemos. Todos erramos. Foi assim que Estevão falou com Paulo de Tarso lá quando eles se reencontraram. Agora, esse é outro esclarecimento lá no livro, para que não fique confuso aí. Paulo de Tarso nasceu Saulo de Tarso e depois ele adotou o nome Paulo de Tarso, tá bom? Para não ter confusão. Então, assim, se Estevão se referiu a Paulo de Tarso como Saulo, era o nome de batismo dele, o vaso escolhido de Jesus, tá bom? Teve mais aí, ó. O que está acontecendo? Ó, calma. Certo. Está acontecendo aqui, teve aqui a aceitação. A Cíntia também falou auto perdão. É uma aceitação do jeito que nós somos, mas com desejo sincero de mudança, não é isso? Muito bom. Quem mais conectou? Fernanda. Olha aí, Fernanda Amaral. Fernanda, que Jesus te abençoe. Seja muito bem-vinda, tá? Jesus Essa é abençoe minha sua irmãzinha. Sua irmã? É verdade. Irmã de pai e de mãe, assim? Tipo, irmã de sangue? Pai, de mãe, de coração e tudo mais. Então é minha irmã também, Fernanda. Que Jesus te abençoe, minha irmã. Muita paz. Obrigado por estar conectada aí, tá? Maravilha. Bom, antes de a gente tocar a musiquinha para vocês prepararem a água, eis que nós temos aqui mais uma visitante e ela vai estar conectando com a gente aqui, nesse momento, para dar um recado para a turma. Essa é a nossa querida. Olha, gente, para quem não sabe, esses dois aí são casados, tá? E parece que eles não estão na mesma casa. Eles estão na mesma casa, porque eu até já fui na casa deles. Então eu sei que eles estão na mesma casa, tá bom? Eles só estão conectados de lugares separados aí. Tá aí a nossa querida Gladys Diniz, a responsável pela biblioteca do CEF. E, eu vou te falar um negócio. A gente fez lá a mudança para tirar as coisas lá. Menina, não tem uma mulher mais organizada que essa daí. Foi a melhor opção que Jesus falou. Põe a Gladys para tomar conta disso. Eu falei, pronto, só se for agora. E ela aceitou e abraçou com carinho. Ela tem um recado para todo mundo. Diga para nós, Gladys. Boa noite, que bom estar aqui. Fico muito contente de poder participar aqui nessa live. Hoje eu vim trazer um recadinho rapidinho, bem legal. Todo ano a gente tem aqui em Atlanta a nossa Conferência Espírita da Georgia. E esse ano, é claro, por causa da pandemia, ela não vai poder ser física. Mas isso também pode ser muito bom, porque quem está longe vai poder acompanhar as palestras, porque elas serão todas transmitidas pelo YouTube. Então, no dia 17 e 18 de outubro, portanto, o próximo final de semana, nós teremos a nossa conferência espírita, que será online. No sábado, ela será em inglês, com o palestrante Daniel Assisi e o Júlio Carvalho. E nos 2 dias, ela começa às 3 da tarde. Então, ela vai das 3 até às 6. Nós teremos música, teremos poesia, teremos evangelho, teremos a palestra, as 2 palestras, e no final vamos estar abrindo para perguntas também. Então é um evento bem legal da gente participar de dentro de casa, em segurança, e assistindo essas palestras maravilhosas. No domingo,
que vai ser em português, no mesmo horário, começando às 3 horas, nós teremos o Wagner Paixão e a Eulália Bueno, que já é uma querida nossa, que já esteve aqui pessoalmente na outra conferência do ano passado, então ela é uma graça. Então aí eu queria convidar vocês a participar, e provavelmente na nossa página do CEF vai ter o link para a conferência, e nós já temos também as artes explicando. Esse ano o assunto principal é o Espiritismo e a sua prática. Então eu só vim dar esse recadinho aí e convidar todos vocês a estarem conosco no próximo final de semana. Maravilha, pensa numa mulher. E quem vai ser o host e co-host? Quem? Até a Gladys vai estar na telinha. No domingo eu vou fazer a mediação das palestras, eu serei host no domingo. Pensa numa família massa essa, viu, gente? Olha, um presente de Deus. Lembrando que os horários que a Gladinha falou são os horários aqui de Nova York. Então, se você está no Brasil, é 1 hora depois disso, tá bom? Então, no Brasil, às 16 horas, que começa a nossa conferência espírita. Eu vou colocar lá o post depois na nossa página para vocês pegarem os horários certinhos aí, tá bom? Maravilha. O tema principal. Espiritismo e sua prática. Como lidar, o subtítulo, como lidar com os conflitos. Vai ser muito bom. Vai ser lindo. Obrigado, Gledinha. Deus abençoe, querida. Tchau, gente. Boa noite. Muito bem. Parente, segura aí para você fazer a nossa oração. Enquanto isso, nós vamos tocar mais umas, podemos? Só mais uma. Pessoal, vai organizando aí o seu vasilhame d'água para a gente poder, na oração, pedir as bênçãos, né? Sejam aí depositadas no vasilhame para quem fizer uso durante a semana, tá bom? Nós vamos tocar mais uma do Charles. Tem mais gente conectando aí. Tá aí a Fernanda. Música! A minha irmã conectou também, a Rosângela Santos. Que Jesus abençoe, minha irmã. Muita paz. Você, o seu lar, sua família. Vamos lá. Essa do Charles Medeiros chama Saúde da Alma. Muita gente conhece, então canta junto. Eu sei que não é fácil ouvir que tudo passa, mesmo quando parece que a dor que te adormece é a única do mundo. Mas saiba, meu amigo, nós temos um amigo, alguém que ensinou, viveu como falou e me fez compreender. Eu sei que não é fácil, ouvir que tudo passa, mesmo quando parece que a dor que te adormece é a única do mundo. Mas saiba, meu amigo, nós temos um amigo, alguém que ensinou, viveu como falou e me fez compreender. Saúde, a paz e consciência, que nem toda ciência sabe explicar. E a paz que eu procurava fora, eu vi que só por dentro eu pude encontrar. Saúde é alma em harmonia, é a paz de uma alegria, mesmo com lágrimas no
me sinto agora, e a dor que me adormece é só pra auxiliar. Saúde é paz de consciência, e nem toda a ciência sabe explicar. E a paz que eu procurava fora, eu vi que só em Cristo eu pude encontrar. Saúde é alma em harmonia, é a paz de uma alegria, mesmo com lágrimas no olhar. É assim que eu me sinto agora, e a dor que me adormece é só pra auxiliar. É assim que eu me sinto agora, e a dor que me adormece é só pra auxiliar. Não é uma mensagem linda demais? Muito bem. Olha, parente, antes da oração, algum comentário final? Observações finais? O que me vem aqui, como eu disse... Ei, tá cortando aí, parente. Espera aí. Lembre-se que perdoar... Espera que tá cortando. Espera aqui. Vê se nesse outro fica melhor, o áudio. Senão a gente volta pra cá. É porque tava dando um picotar aí. Tá bem baixinho. É porque tá no mudo. Tira do mudo esse, do computador. E agora, melhorou? Rapaz, um sonho. Loucura total. Bom demais. Considerações finais? Então, perdoar ele é urgente, é imprescindível, é inadiável, mas, como vocês sabem, não é uma tarefa fácil, mas Deus sempre nos proporcionou e sempre vai nos proporcionar a ajuda necessária para a gente seguir em frente e conseguir vencer esses desafios. Não se esqueça de perdoar, não se esqueça de perdoar a si mesmo, de perdoar ao outro, e assim segue em frente. Perfeito. No coração, fé em Deus. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Turma, prepare o vasilhame. A oração, por favor, meu querido. Vamos lá. Senhor nosso Pai, nós vos agradecemos pela possibilidade de estarmos reunidos em teu santo nome. Como Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estará entre nós. E sentimos aqui hoje a presença dele, nos orientando, acalmando nosso coração, fortalecendo a nossa fé e nos ajudando a entender e a perceber que os nossos encontros e despedidas nessa vida possam nos fazer a aprender a perdoar a nós mesmos, a perdoar o irmão, para que um dia, quando estivermos diante de Deus, que nós possamos ser perdoados, assim como nós perdoamos. E entre esse momento e até esse momento que encontrarmos com Deus, que nós possamos, onde houver ofensa, levar o perdão, como nos ensinou Francisco Xavier. Pedimos aos bons espíritos que acompanham cada um de nós, nossos anjos da guarda, que possam nos proporcionar uma boa semana, com saúde, com paz, com perseverança, com tranquilidade e com uma confiança inabalável nos desígnios de Deus. E humildemente pedimos a Deus e aos bons espíritos que coloquem nessas águas que foram preparadas o remédio para a alma, para o espírito de cada um de nós,
e o remédio para o nosso físico, para que nós possamos seguir nessa nossa jornada com perseverança, com humildade, com fé, fazendo bem sem olhar a quem, praticando a caridade e, principalmente, com um bom pensamento a cada momento. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que energia boa, brother. Muito boa energia. Obrigado de novo, mais uma vez, pelo carinho, Luiz, que, para quem não sabe, é também um dos dirigentes ou diretores do CEF, sendo que a gente só tem... Hoje, o nosso grupo está meio reduzido aí, mas a gente faz o que pode, né, meu irmão? A gente faz o que pode. Meus irmãos, não se esqueçam, essa é uma das formas que a gente encontrou de estar aí falando de Deus, falando de amor, de perdão, né, diante aí da impossibilidade de nos reunirmos presencialmente. Então, que Jesus continue sendo aí o sol das nossas vidas. Cada um de vocês saibam que a vida de cada um é muito válida, tem um propósito muito maior para todos nós, que a gente às vezes esquece, ou não imagina, ou nem pensa nisso, porque a gente às vezes está apegado tanto ao hoje. E o hoje é um piscar de olhos, né, é uma fração muito pequena de tempo diante da eternidade, tá? Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, mais uma vez. Obrigado, Luiz, Gladys, família, todo mundo que conectou conosco, todas as mensagens, vamos responder todo mundo. Se você assiste depois o vídeo, deixa a mensagem, a gente responde do mesmo jeito, tá? E não deixem de apertar no sininho lá do nosso canal do YouTube, para que a gente possa estar usando mais essa ferramenta como divulgação, não só da Casa Espírita, mas do Espiritismo, falando de amor, porque a gente precisa, todo mundo precisa bastante, tá bom? Jesus abençoe, muita paz. Obrigado, Luiz. Boa noite a toda a família Soares Diniz. Um abraço para todo mundo. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.